Boa tarde, novamente. Estamos a chegar ao fim. Temos anunciado para esta hora a atribuição do Prémio Carreira Francisco Beja, mas antes de chegarmos a esse momento, também muito importante para nós, e penso que para todos, e vou já falar um bocadinho sobre isso, temos agora a atribuição do Prémio do Concurso de Programação. Gostava só eu penso que é uma coisa, não diria inédita, mas se calhar rara em Portugal. Portanto, queria só homenagear ou parabenizar todas as pessoas que concorreram, não só pelo trabalho e pelas programações fantásticas que nos mandaram, mas também por se terem predisposto a este nosso desafio e, de facto, pela qualidade das programações que nós recebemos. É de louvar e, portanto, daqui fica o nosso agradecimento também por este compromisso connosco e o trabalho de experimentação e muito trabalho de programação que toda a gente teve para concorrer a este nosso concurso e, em particular, também agradecer aos patrocinadores, não só à ANAN, mas à AMA, Lighting, à Ayrton e à Leding, que apoiaram não só este evento todo, mas, em particular, o concurso de programação. Portanto, vamos então agora ver um pequeno vídeo da programação vencedora. Parabéns ao Rafael Silva. Eu sei que ele não está aqui hoje connosco. Ainda não foi avisado que ganhou, mas vai ser. E há de receber o seu prémio decididamente. Pronto, chegamos então agora ao encerramento do nosso simpósio com a atribuição do Prémio Carreira Francisco Beja. E antes de chamar aqui uma pessoa que terá mais palavras
e mais bonitas do que eu a dizer, de certeza, em relação ao Francisco. Fazer uma pequena explicação do porquê deste prémio. Nós, quando organizamos, eu e o Pedro Cabral, em 2018, o primeiro Blackout, nós, na altura, anunciamos que queríamos fazer uma homenagem ao Francisco Beja. Para quem não sabe, o Francisco Beja, conhecido por Chico, foi o fundador desta escola, deste teatro onde nós estamos, foi meu mentor de iluminação, mas foi muito mais que isso. Foi um pedagogo e foi um entusiasta. E o Chico partiu cedo demais do que deveria ter partido e nós sentíamos que lhe devíamos prestar uma homenagem. Em 2018, nós anunciamos que iríamos criar um chamado Prémio Francisco Beja para o melhor desenho de luz. E ainda bem que não o fizemos. Como eu ouvi hoje da boca do Vítor Azevedo, que dizia um desenho de luz tem muito a ver também com o contexto. Portanto, ainda bem que nós não o fizemos. Porque senão íamos fazer um erro crasso, também em relação ao Chico. E, portanto, o que decidimos foi homenagear alguém que anda aqui há tanto tempo ou mais do que nós e que merece ser homenageado. Sobretudo num país como o nosso, em que olha para a nossa carreira, para a nossa profissão, ainda com desdém e sem enquadramento legal, ou totalmente legal. E, portanto, estava na hora e fez todo sentido para nós, não só que este Blackout fosse sobre o tema da música e não sobre teatro, né? Nós pertencemos a um departamento de teatro e, portanto, a estranheza foi essa. Agora vamos fazer uma coisa sobre música, ainda por cima com a música aqui ao lado sempre a criar problemas ao departamento de teatro. Estes gajos são malucos. Mas não, foi mesmo isso e o simpósio provou-nos isso. Provou-nos que, e felizmente muitos dos nossos convidados disseram isso, nós não tivemos a instruí-los. A base teatral serve para tudo. Serve para tudo, ok? Não fomos nós que dissemos. Nós dizemos isto todos os dias aos nossos alunos, mas ainda bem que vieram pessoas de fora também dizer exatamente aquilo que nós dizemos. E por isso, sem me prolongar muito mais, criamos este Prémio Francisco Beja, Prémio Carreira Francisco Beja, para criarmos uma pequena homenagem, uma singela homenagem da Academia, no fundo, para quem faz trabalho, e neste caso a pessoa que vamos homenagear é uma pessoa que não vem da Academia. Também percebemos que as coisas que nos unem são mais do que aquelas que nos distanciam, e entre quem está na Academia e quem não está, as preocupações são as mesmas. Mas também percebemos, e felizmente também, e novamente não instruímos ninguém, também percebemos para os nossos convidados as palavras gentis e fabulosas a dizerem continuem a estudar. E, portanto, aí a nossa missão está mais cumprida, não só pelas maravilhosas pessoas que escolhemos e pelas palavras que disseram, mas também sobre aquilo que era o nosso desígnio em relação à realização deste simpósio. Por isso, passava a chamar, sem me prolongar muito mais, porque depois ainda tenho um pequeno discurso de encerramento, e porque conversar não é para nós, que estamos aqui uma vez mais. Chamava o Mário Azevedo para poder dizer umas palavras mais simpáticas e bonitas do que eu em relação ao Chico. Muito boa tarde. Começo por agradecer imenso ao Rui e à equipa maravilhosa que decidiu tomar de assalto o Blackout e fazer do Blackout um verdadeiro exercício entre nós. Bom, vou dizer estas palavras com alguma emoção, como é evidente, e perdoar-me-ão se me interromper uma outra vez, porque falar sobre Chico obriga-me a isso. Eu vou imaginar agora, à vossa frente, e fiquem calmos e calmas, porque só tenho 2 páginas e meia, portanto são à volta de 1000 palavras. Alguém que tenha aí ao seu lado pode ir contando daqui a pouco. Mas vou imaginar o Chico como uma borboleta da noite. É uma homenagem a ele. O Francisco Beja foi, na verdade, mais do que o diretor da ESMAI. Foi o artífice de um território onde o impossível ganhava a possibilidade de se constituir sempre como ensaio geral, mas todos os dias. Foi um construtor utópico de uma escola dedicada ao devir artístico, aqui está um caso. Habitava o seu gabinete como quem vive dentro de um organismo pulsante, cheio de cabos, de fichas e de coisas que ninguém sabia para que serviam. Sempre com as paredes vestidas de revistas, de artigos, de fragmentos, de objetos resgatados por vezes ao acaso ou ao destino. Foi exatamente ali, entre o caos fértil e a lucidez criativa, que se podia perceber que ele também, pelas suas palavras, fazia luz. E das palavras fazia som, das palavras fazia teatro, das ações fazia música e dos gestos muitas imagens.
não exatamente como disciplinas isoladas, mas como uma espécie de respiração contínua de um mundo ainda por acontecer. Ainda hoje, nós, aqui na ESMAI, devemos tudo isso ao Chico. Engenhoso e profundamente cúmplice da liberdade, era um homem da liberdade. O Chico foi o rosto e muitas vezes o coração, o corpo, e agora vou dizer de uma forma malandra, as pernas, de uma verdadeira fábrica de experiência artística, aqui, exatamente na cidade do Porto. No final dos seus mandatos, contavam-se, pelas minhas contas, ao lado de Rui Damas, 14 pérolas teatrais a escorrerem pelos seus dedos fora e a saírem pelaquela fábrica que fica aqui a 200 metros abaixo, em direção ao mundo. Ainda hoje falamos dessa utopia. Acontece que o Beja sabia como ninguém acolher, provocar, incendiar ideias e, sobretudo, esta é uma característica muito importante, reconhecer no outro a centelha que ainda nem sequer o próprio estava a ver. A sua presença não era apenas institucional, era vital, inquietante e muito generosa. Movia-se com igual naturalidade entre as páginas da Foto e da Arte Fórum e dos estatutos da carreira docente, dos manuais de construção de aquários e de outras coisas mirabolantes. E tudo isto entre a quietude das suas leituras e do frenesim das suas canas de pesca na sua leirosa. Havia nele uma sabedoria artesanal, quase ancestral, vou dizer assim, a mesma com que tratava a raia de Pitau ou ensinava, sem usar palavras, a paciência de um gesto bem dado. Víamos isso quer na escola, quer em casa, lugar esse onde, ao lado da Amélia, a sueca, que está hoje aqui entre nós, dava guarida a muita gente, dos mais conhecidos aos mais desconhecidos. E tudo isto sempre foi feito com a maior descrição possível. Na ESMAI, o Chico tinha a porta do seu gabinete sempre entreaberta, o que dava muita dor de cabeça à Ana Maria, a sua secretária. E tal como um pescador de instantes raros, ele dominava a arte do nó e da capacidade de ver entre dois ecrãs de computador o que prende, o que sustém, aquilo que liga ao mundo e as pessoas que o visitavam. Todos nós saíamos de lá sempre atordoados, com a destreza do seu olhar e com o brilho intenso das suas ideias. Havia sempre no Chico um lugar. Esse lugar era o desejo e a esperança. Sempre. Transformou esse gabinete numa espécie de laboratório de vivências e de cumplicidades. E foi assim que também foi tecendo redes, invisíveis, mas firmes, pelos teatros de todo o país, pela Europa, pelo mundo. Fez congressos, simpósios, abraçou a Pina Bausch, mas também deu guaridas ao Quim Barreiros. Seminários, encontros internacionais, colocando a ESMAI numa espécie de Shangri-La da educação artística. Uma das características mais bonitas do Chico, e por isso é que eu trouxe hoje estas calças, ele usava milhares de bolsos, na verdade. E ele tinha sempre nos bolsos surpresas, pequenas epifanias prontas a oferecer a quem tivesse a oportunidade de partilhar com ele um momento, fosse no subpalco desta casa, deste lugar, deste teatro Helena Sai Costa, ou entre nós, de uma forma famosa, chamávamos também chá e tostas, mas isso era numa pequena brincadeira com ele, ou na sala Teresa Macedo. E esses espaços debaixo da sua influência tornaram-se mais do que lugares. Foram sempre territórios do pensamento e da criação. Tertúlias imensas, onde o académico, o político e o social se cruzavam sem cerimónia. O Chico tinha, porém, um pecado mortal duplo, e talvez por isso tão humano. Era a mousse de chocolate e o São Malandro do Brasil dos tropicalistas que sorvia, lambia e saboreava até ao fim, mesmo depois de já estar completamente saciado. Havia dias em que o Chico era capaz de dizer: tenho satisfeito cheio. Tal como na arte, também ali recusava o fechamento, excitado que ficava com o inacabado e com o incompleto. Sentia-se sempre incompleto. Não por gula, mas por convicção, até porque há experiências que merecem ser levadas até à última colherada. Fosse isso na Cooperativa dos Pedreiros, aqui em frente, ou no Gaber, era um café maldito, ou no Sr. Carlos, o café dos estudantes. E foi assim a sua vida.
inteira e intensa, sem concessões ao meio termo. Estava sempre na ESMAI, em júris de exame, ou no telhado a reparar caleiras. A Amélia confessou-me um dia que a escola era provavelmente o motivo de maior ciúme que ela tinha. E tal como aqueles homens que não olham apenas para o futuro, o Chico ensaiava todos os dias o futuro. Todos os dias, com uma coragem rara e uma generosidade absolutamente inesgotável. O Chico tinha sempre um sorriso pronto para disparar. Tudo isto, porém, não era fruto do acaso, nem de um gênio isolado. O Chico tinha um segredo, que agora vou revelar-vos a todos. O Chico tinha um chão ao lado de gatos. E esse chão era o seu chão comum. Era feito de uma mulher de seu nome Amélia, de um filho chamado João e de uma constelação de amigos que com ele foram sempre erguendo uma espécie de cooperativa de amizade, onde o artístico e a vida deixaram sempre de ser margens separadas para se tornarem uma espécie de corrente contínua. Foi nesse território partilhado, cada gesto criativo seu era também claramente um gesto de afeto. E cada projeto seu, sempre uma extensão de vínculos reais vividos, insistidamente vividos. Este modo de estar, tão raro nos dias que correm, não foi uma escolha, foi uma ética. O Chico recusava a solidão estéril do criador enclausurado e preferia sempre o risco, por vezes caótico, mas profundamente fértil, de viver em comum. Fez isso mesmo em momentos duros e muito difíceis nesta casa, como aquele em que deu o corpo às balas a quando da sua presença, embora episódica, enquanto presidente do próprio Politécnico do Porto. O Chico sempre acreditou que a arte se fazia melhor quando atravessada por vidas concretas, por cumplicidades, por falhas e por entusiasmos partilhados. E foi nesse chão, simultaneamente íntimo e coletivo, que ampliou o seu desejo de viver sempre mais, sempre com os outros, quer aqui, quer na Fuseta, quer em qualquer lugar. Havia nele também um desejo devorador de se atirar à literatura, não como refúgio, mas sobretudo como vertigem. O ler ao Chico, ou estar ao lado do Chico ao sábado de manhã, a ler o Expresso e o Público, amontoado com mais 4 livros que tinha acabado de ler no dia anterior, colocava-o em sobressalto permanente. Inquietava-o, desarrumava-o, obrigava-o sempre a recomeçar. Era magnífico vê-lo a remexer nos jornais, como quem fareja o melhor gesto possível para compreender as tramóias do mundo. Era mais um dos seus modos de estar em estado de alerta, de nunca se acomodar ao já sabido. Lia e escrevia como quem se expõe, como quem aceita o risco de não regressar nunca igual. Já estou quase a acabar. E assim, entre este chão comum que o sustentava e essa inquietação artística que o desinstalava, o Chico foi sempre inteiro, singular, múltiplo e irredutível. Alguém que fez da vida uma obra aberta, sempre em construção, sempre em partilha, mesmo quando a sua condução aparentava ser desatenta e desnorteada. As paredes desta casa sabem bem do que estou a falar. Mas agora, e aqui chegados, trago-vos um aviso. Colocar o seu nome num prémio tem que se lhe diga. Já deu o seu nome a um café, que um dia já passado quis que fosse, agora sorritariamente, uma taberna espanhola. O Chico sempre quis que o café, com o nome dele, fosse uma taberna espanhola. Era uma das suas utopias. E agora, malandramente, coloca o seu nome num prémio. Isto traz água no bico. Não vá quem o receber não dar conta da força que o seu nome associado a este prémio tem quando queremos falar de rigor, de cuidado, de apuro e do arrojo das borboletas da noite. E é por isso importante que aquele ou aquela que o vai receber tenha em mente que vai ter que cuidar muito bem do borboletário que vai ter agora nas suas mãos e para sempre. Muito obrigado pela vossa atenção. E eu disse que ele ia dizer estas palavras. E sem me alongar muito mais, nós preparamos um pequeno vídeo
também para mostrarmos o trabalho que o nosso escolhido faz. Deixo-vos com isso. Vieste comigo nos anos 80, naqueles anos todos com os Heróis do Mar, quando trabalhavas com o concerto, com todos os pioneiros do bom som e da boa luz. Nos anos 80, andaste comigo quando nós podíamos contar com um bom PA e com um bom palco. Eras tu que lá estavas. E depois encontramos sem querer. E aqui fica outro abraço quando nos encontramos para a turnê dos Mata Deus. Isso foi uma aventura fantástica. Eu deixo aqui um grande abraço. Andámos, acho que foram 5 anos seguidos, entre 92 e 96, pelo menos pareceu-me. E criámos um show fantástico, com muita influência da iluminação de teatro que tu conseguias iluminar, sublinhando o dramatismo das nossas canções e da prestação dos arranjos e da voz, enaltecendo a poesia que se conseguia criar. E foi uma coisa linda, não é? Que não deixou ninguém indiferente, como já toda a gente sabe. Muitos parabéns, tu és a grande referência de iluminação em Portugal. E este prémio só pode ser muito merecido e é sempre um enorme prazer estar no palco iluminado por ti. Abraço grande. Só para dar um grande abraço pelo prémio que vais receber, é mais que merecido. Já nos conhecemos há algum tempo e pronto, e é bom receberes o prémio. Agora já devias ter recebido muitos mais, mas pronto, um grande abraço. Antes de mais, quero-te mandar um grande abraço pela nossa amizade e por todos os anos que trabalhámos juntos e recordar aqui algumas coisas que gostei muito de aprender contigo. Especialmente a forma como fazíamos luzes, como tu sempre dizias, o nosso trabalho, mais do que fazer grandes efeitos ou efeitos especiais, é tornar o palco um sítio confortável para o artista. E como admirávamos cada artista, tornávamos assim um complemento criativo sem o ofuscar. Queria-te dizer que és o maior do Ataca a Mini, mas também Ataca às Luzes. E acho que também sinto muito orgulhoso de ter trabalhado contigo e de continuar a trabalhar contigo em vários projetos. Espero que a vida nos faça mais e melhores encontros do que tem feito até agora. E dizer-te que és uma pessoa muito especial e que tem histórias muito engraçadas para contar. E portanto não vou poder contar agora, porque senão nunca mais sairei daqui. Mas que é um enorme prazer fazer parte do leque dos teus amigos e das pessoas que trabalham contigo. Um abraço.
Então, amigo, companheiro, camarada, a vida é feita de pequenos nadas e de grandes momentos dos quais tu, felizmente, fizeste parte. Tens sido uma constante na minha carreira, na nossa carreira também, de uma série de artistas por aqui que andam neste cantinho, e só podemos agradecer a dedicação e a imaginação e o trabalho e a construção que tens tido ao longo deste tempo todo, desde os nossos encontros há muitos anos na Cenófila, no princípio dos chutos e da minha carreira, e se calhar da tua, e até hoje continuamos a trabalhar juntos. Portanto, muito obrigado por tudo, pela tua imaginação, pela tua amizade e pela tua dedicação. Continua assim. Obrigado. Mortas sob as estrelas, como candeias sem luz, os padres da Inquisição, fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. Caravelas. Obrigada. Chamava o Pedro Leston ao palco e a Amélia Lopes ao palco também. Está feito. Está feito. Obrigado, Pedro. É só de falar. Teve aqui um pequeno problema de produção, como deve ter apercebido, mas está resolvido. Obrigado, Pedro. Obrigado, Amélia. Obrigado, Mário. Pronto, está na altura de terminarmos. Estamos a chegar ao fim desta edição do Blackout. E, como acontece normalmente nestas coisas, os 2 dias passaram muito rápido. Eu diria. Foram 2 dias intensos, cheios de ideias, de encontros, de conversas e, acima de tudo, partilha. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de partilhas. Mas também todos os convidados que vieram aqui nestes 2 dias são também pessoas de partilhas, portanto, não estou sozinho e acho que cada um de nós vai levar um bocadinho dessa partilha para casa. Abrimos este encontro com uma ideia. Ressonâncias, o som da luz. E desde então, acho que todos percebemos que isto não era só um tema. Foi mesmo algo que aconteceu aqui. Nas conversas, nas apresentações, nas ideias que foram surgindo e a circular entre todos nós. E isso foi o mais importante. Perceber que ninguém trabalha isolado. E foi uma coisa que nós ouvimos várias vezes aqui. Que aquilo que fazemos ganha outra dimensão quando entra em diálogo com os outros. Ideias que ficaram por desenvolver, conversas que ainda podem continuar, ligações que podem crescer a partir daqui. Porque o Blackout não termina aqui. Ele continua naquilo que cada um de vocês vai fazer a seguir e vai levar consigo. Ao longo destes dias cruzamos práticas, linguagens e formas de pensar. Falamos de música, de luz, de performance, de tecnologia. Mas, acima de tudo, falamos de como tudo isto se liga. Ou se pode ligar. Ou não. Hoje é também o momento de reconhecer o trabalho apresentado no âmbito do concurso de programação e a criatividade, o rigor e a capacidade de experimentar. Novamente, parabéns a todos os participantes e, claro, aos vencedores pelos projetos que se destacaram.
Novamente, é um momento especial para assinalar a atribuição do Prémio Francisco Beja, um reconhecimento que nos lembra a importância do percurso, da dedicação e do impacto que se constrói ao longo do tempo nesta área. E é também, uma coisa que também foi dito várias vezes neste simpósio, uma forma de lembrar que aquilo que fazemos hoje se constrói sobre o trabalho de quem veio antes. Quero agradecer de forma muito sincera a todos os convidados que estiveram connosco e partilharam o seu trabalho e o seu pensamento. À equipa de professores e estudantes que tornou isto possível, muitas vezes invisível, e a toda a estrutura e logística da ESMAI e do Teatro Helena Sei Costa. E aos nossos patrocinadores, e em particular à ANAN, que abraçou esta edição do Blackout desde o primeiro momento. E a todos vocês, participantes, por questionarem e darem sentido a estes dias. Aquilo que aconteceu nestes 2 dias, as ideias, as ligações, as conversas, continuam daqui para a frente, no trabalho de cada um. Se houver algo que levamos daqui, que seja isso. Não há respostas fechadas, mas há vontade de continuar a explorar e a tentar. Obrigado novamente por fazerem parte desta edição. Para terminar, e para relembrar também, convido toda a gente a partilhar connosco uma cerveja e uma bifana na esplanada do Café Concerto Francisco Beja, mal esta sessão termine. E para terminar o encontro, espero que tenham trazido todas as vossas lanternas para um evento chamado Blackout. Diria. Ou então, aguardem 30 segundos e há de se resolver. Até daqui a 2 anos ou até ao próximo Blackout.